Olá, meu nome é Daniel Machado do projeto Diva Express e hoje eu queria dividir com você algumas ideias sobre um livro que eu li recentemente e que elas estão mudando muito a forma como eu faço as coisas durante o meu dia e que eu acho que pode ajudar você também a usar essas técnicas e melhorar bastante a forma como você leva o seu dia, como você faz suas coisas. O nome do livro é The Miracle Morning, que em português quer dizer algo mais ou menos como A Manhã Milagrosa, de um autor chamado Hal Elrod. E é muito interessante a história dele. Eu anotei alguns tópicos aqui e vou falar sobre cada um deles com vocês rapidinho, para que vocês entendam a proposta do livro e como isso daí pode fazer diferença na vida de cada um de nós. Então o Hal Elrod, ele sofreu um acidente quando ele tinha mais ou menos 20 anos de idade. Esse acidente deixou ele praticamente em situação de morte durante 6 minutos. Ele ficou depois 6 dias em coma, e quando ele voltou desse coma, falaram para ele que ele não ia ter mais as funções cerebrais dele normais, enfim. Ele teve um prognóstico assim, muito complicado desse acidente, Ele foi atropelado por um carro. Então, a partir daquele momento, ele falou o seguinte: cara, eu tô nessa situação, essa situação complicada, e eu tenho que dar um jeito de melhorar, de fazer o que eu puder dentro dessas condições para sair disso da melhor forma possível. E essa daí é a primeira ideia que ele coloca no livro, É enfrentar as coisas de cabeça erguida. Então, a gente não tem controle sobre todas as situações que a vida coloca pra gente, inevitavelmente a gente vai ter problemas uma hora ou outra, mas a ideia aqui é enfrentar tudo de cabeça erguida e principalmente manter a atitude de otimismo em relação às coisas, Você simplesmente, tem uma coisa muito interessante, eu sempre falo isso nos vídeos e gostaria muito de reforçar através da história dele, sobre a questão da responsabilidade, Eu gosto muito dessa palavra, e gosto muito dela em inglês, responsabilidade ou responsibility, A habilidade de responder adequadamente às situações que aparecem na vida da gente. Então, quanto mais responsabilidade você assume sobre as coisas que acontecem na sua vida, sobre qualquer coisa, maior a quantidade de poder você tem para resolver ela. É muito comum na nossa sociedade atual a gente ver as pessoas se vitimizando muito em função das coisas, Tudo que acontece de problema na vida delas, elas acabam se sentindo vítimas, acabam sentindo que as coisas são causadas por outras pessoas, por outras circunstâncias, e acabam sentindo que não tem poder para aquilo, E muitas vezes as pessoas sucumbem, Elas acabam acreditando que não podem fazer muito, que são vítimas das circunstâncias, e quando você faz isso, você automaticamente perde o poder de resolver as coisas. Então, Hal Elrod, ele fala o seguinte, que assim, assumir a responsabilidade é o primeiro passo para você resolver qualquer problema na sua vida, É o primeiro passo para você reclamar esse poder pessoal de volta e conseguir resolver as situações adversas que aparecem inevitavelmente na vida de todo mundo. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção, que o Hal Elrod fala, é o seguinte, é sobre grandes histórias. Então, uma das coisas mais bacanas que a gente pode fazer na nossa vida é viver os nossos sonhos. Essa daí é a maior de todas as aventuras e a maioria das pessoas sempre fica deixando para depois. Então, ele chama a gente a viver os nossos sonhos, a construir a nossa história. Então, qual é a ideia aqui? Ele sempre fala o seguinte, que grandes histórias, grandes heróis, grandes heroínas, grandes filmes, grandes livros, não são livros, não são filmes, não são pessoas que têm poucos problemas nem poucos desafios. Na verdade, quanto maior o desafio, melhor a história. E a gente não deve pedir, segundo ele, e eu também concordo com isso, a gente não deve pedir por uma vida que não tenha problema nenhum, mas sim pela força necessária, pela inteligência, pelas capacidades de enfrentar aquilo ali e conseguir passar por aquilo ali. Então a ideia é sempre estar melhorando, a ideia é sempre estar evoluindo. A melhor aventura, a aventura mais incrível que a gente pode viver é a nossa própria vida, viver nossos próprios sonhos, Então, o que você está fazendo hoje para poder viver os sonhos que você quer? Você tá construindo o corpo que você quer, você está tendo o trabalho que você quer, você está tendo o relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos que você deseja. Essa é a grande aventura. A grande aventura, na verdade, é perceber que
todas essas situações, elas apresentam desafios e a gente tem que buscar uma forma de nos autodesenvolvermos, eu acho, para conseguir completar esses desafios e crescer a cada dia. Então tá, vamos para o tópico 3 aqui. Por que manhãs? O nome do livro é The Miracle Morning, ou seja, a manhã milagrosa. Mas por que não a tarde milagrosa ou a noite milagrosa? É muito interessante o que Hal Elrod coloca pra gente com relação a esse tópico. Veja só, amanhã, como você passa a sua manhã, é a melhor forma de ditar a maneira como o seu dia vai ser. Então se você acorda e você tem uma manhã produtiva, se você tem uma manhã de paz, se você tem uma manhã de sucesso, é muito mais fácil que você tenda a ter um dia de sucesso e com isso uma semana de sucesso, um mês de sucesso, um ano de sucesso, uma vida de sucesso. Então é muito importante, segundo o autor do livro, a gente começar bem o dia. E para isso ele coloca uma estrutura que na verdade vai te proteger, vai proteger o começo da sua manhã das coisas normais que acontecem durante o seu dia. Porque durante o dia da gente acaba tendo muitas preocupações, muita correria, muitas coisas que a gente tem que resolver de uma hora para outra, apagar vários incêndios, enfim, resolver várias coisas. Então, para fazer com que o seu dia ele comece da melhor forma possível, ele criou essa estrutura que eu vou falar para vocês aqui, que vai fazer com que, inevitavelmente, você tenha uma manhã boa, um começo de manhã bom, e isso daí vai fazer com que o resto do seu dia tenda a ser bom. Vale muito a pena experimentar isso. Eu queria convidar você a fazer isso, a começar a fazer isso a partir de amanhã até. Tome algumas notas para poder começar e ver na sua vida mesmo como é que isso daí pode fazer e vai fazer bastante diferença. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, é o silêncio. Ou seja, você acordar pela manhã e você acordar numa situação de silêncio com propósito. E o que é esse silêncio com propósito? É simplesmente você não acordar e sair correndo para resolver coisas, né? Você vai acordar, você estava no mundo dos sonhos, no mundo da tranquilidade. Então você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer é ficar em silêncio, de preferência sentado para não dormir, né? E você pode fazer uma meditação, ou você pode fazer, se você sabe meditar, ou você pode fazer uma oração. Você vai começar o seu dia dessa maneira. Então você pode fazer uma coisa importante. O Miracle Morning, ele deve ser feito de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Então ele propõe que você faça de 6 a 60 minutos, né? Você vê que são 6 etapas o Miracle Morning. Então você pode dividir essas 6 etapas no tempo que você tem. Dentro disso você pode fazer cada uma dessas coisas por 1 minuto, ou você pode alocar o tempo que você tem para fazer essas coisas aqui em até 60 minutos, e você vai ver como faz bastante diferença. Então a primeira coisa é o silêncio, que você pode fazer através da meditação ou da prece, né? Através disso a gente se conecta com uma força maior do que a gente, que nos ajuda a passar por todas as dificuldades do dia. A segunda coisa são as afirmações. Então, afirmações positivas. Você vai escrever no papel algumas afirmações que você quer que aconteçam na sua vida, e você vai ler isso daí em voz alta para você mesmo. Sempre repetindo as afirmações como se elas já tivessem acontecido. O passo seguinte são as visualizações. Então você vai visualizar o tipo de resultado que você deseja, seja em relação a qualquer aspecto da sua vida. Em relação aos seus relacionamentos, ao seu corpo, ao seu trabalho, a forma como você faz as coisas. Você vai visualizar o resultado que você deseja e, principalmente, você vai visualizar o que é que você tem que fazer para chegar nesses resultados que você deseja. Isso aí é extremamente importante e já vai colocando você no clima do que você tem que fazer ao longo do seu dia para que você tenha esse dia incrível que a gente está programando. A próxima parte são os exercícios físicos. E exercício é super importante. A gente aqui no canal Diva Express, a gente vive falando sobre isso e nunca vai ser o suficiente a gente falar o quanto o exercício é importante. E por isso deve ser a primeira coisa que você vai fazer durante o dia no seu Miracle Morning. Deve ser uma das primeiras coisas. Então, na verdade, fazer exercícios físicos regularmente é como você tomar um antidepressivo, né? E é como você tomar um pouquinho de Prozac e um pouquinho de Ritalina. Ou seja,
Isso daí tem a capacidade de melhorar o seu humor e de melhorar a sua atenção ao longo do dia. Isso é super importante para que você tenha um dia legal. Então é bem interessante você fazer pelo menos 20 minutos de exercício de leve a moderado. Isso daí vai fazer bastante diferença no seu dia. O próximo passo é a leitura. E a leitura de algo que te inspire ao longo do dia. Pode ser a Bíblia, pode ser algum livro interessante, alguma coisa que te ajude no seu trabalho, alguma coisa que te ajude nos seus relacionamentos. Pode ser um livro como esse, The Miracle Morning, do Hal Elrod, que faz com que você melhore, com que você otimize sua vida. Então o ideal é você buscar uma leitura inspiracional e buscar ler mais ou menos, ele recomenda que em torno de 10 páginas, se você ler 10 páginas por dia, de algum livro, principalmente durante a sua manhã, se você fizer só isso, que vai te tomar mais ou menos 15 minutos, você vai ter lido mais ou menos em torno de 18 livros por ano, só de fazer isso. Então é algo bem interessante, algo que vale a pena colocar na sua rotina. Bastam 10 pagininhas ou o que você puder pela manhã, que já você vai estar saindo na frente de todo mundo que não fez isso. Isso é muito importante e vai dar o tom do seu dia. Então é muito importante separar uma coisa que seja bacana, que seja inspiradora, que faça você se sentir melhor e que não conecte você com problemas, e sim com soluções. E por fim, ele fala que você deve fazer anotações ou escrever. Você pode escrever, e é sempre legal você escrever. Escrever alguma coisa pela qual você é grata no dia de hoje, como sua vida está melhorando, como sua vida deve melhorar. Enfim, escrever faz com que você se torne mais presente para a sua situação e para como você quer que ela se desenrole, para que você tenha mais clareza, para que você tenha mais, você consiga visualizar melhor seus objetivos. Eu sempre falo, toda vez que a gente está escrevendo, a gente está tirando a coisa do plano mental para o plano físico. Vale muito a pena fazer isso, eu convido você a fazer isso aí. Eu queria fazer só uma recapitulação dos pontos com você, só para você anotar no papel e fazer a partir de amanhã. Então a estrutura do seu dia deveria começar assim: silêncio, através de uma meditação, de uma oração, afirmações positivas do que você quer ver na sua vida, visualização e principalmente, não só visualizar o que você quer, mas como você vai chegar lá, as coisas que você tem que fazer, e principalmente depois do Miracle Morning, começar a fazer essas coisas. Os exercícios físicos, 20 minutos, lembrar que fazer exercícios físicos é como tomar um pouquinho de Ritalina e um pouquinho de Prozac natural, sem nenhum efeito colateral. Vai aumentar a sua atenção, seu foco, sua concentração ao longo do dia e também vai aumentar melhorar o seu humor durante o dia. Leitura de coisas inspiradoras e, por fim, anotar. Por fim, esse foi uma resenha de um livro incrível, The Miracle Morning, de Hal Elrod. Eu recomendo o livro, se vocês quiserem comprar, vale muito a pena ler. E a ideia é colocar isso em prática a partir de amanhã. Obrigado por estar com a gente. Se você gostou desse vídeo, assina o nosso canal, dá um like aí pra gente, curte a página do Facebook para receber mais atualizações, assine nossa lista VIP. Eu vou estar colocando sempre vídeos aqui. E vamos nessa, até o próximo vídeo. Thank you.